Olá, esse é o Fala Onco, um podcast que fala de oncologia para todos. Eu, Gilberto Almeida, médico urologista, junto com a Regina Pedrini, médica mastologista, e a Graziele Felipe, médica oncologista, estaremos aqui reunidos em vários episódios falando sobre temas relacionados ao câncer, para pacientes, familiares e para todos os interessados nesse assunto. Em cada episódio, convidaremos amigos e colegas com experiência nas áreas importantes relacionadas ao câncer, num bate-papo muito produtivo e de forma simples e inovadora. Então, olá a todos, a gente está em mais um episódio, iniciando 2026, e hoje estou aqui com a Grazi, doutora Grazi Felipe, oncologista, doutor Rafael Simas, que é biólogo com doutorado em cirurgia. Isso, com doutorado em cirurgia e trabalha no laboratório Infolaudo com o Dr. Daniel Ogata, que é patologista. E hoje a gente vai discutir um tema muito importante, muito atual na oncologia, que são os testes genéticos, né? Parece que isso estava tão longe da gente até tão pouco tempo, né, Grazi? E hoje o consultório da oncologia, a gente vive essa situação do teste genético, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês dois, né, nossos convidados, e queria perguntar para ti, Ogata, como é que é um patologista, né, um laboratório de patologia, até ontem, né, eu digo ontem, talvez menos de uma década, fazia só um diagnóstico de é câncer, não é câncer, hoje está muito mais avançado e talvez determinando a parte genética desses tumores, né? Como é que isso mudou na rotina de vocês patologistas, né? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para discutir um pouquinho desse assunto, que é um assunto tão moderno, tão atual, né? Uhum. E realmente o que você falou faz todo sentido. Essa mudança de paradigma, ela aconteceu num intervalo de tempo muito curto, né? Então, eu gosto muito de contextualizar com a evolução que a medicina teve ao longo dos anos, ao longo das décadas. E assim, a medicina do século XIX para cá mudou absurdamente, né? E boa parte dessa mudança aconteceu na oncologia. Primeiro veio lá os tratamentos cirúrgicos com o avanço da anestesiologia, o patologista surgindo no século XIX, avaliando tecidos e aí fazendo aquelas suposições. Qual é a origem do câncer? Né? Todo mundo se perguntava. Então, naquela época, eles acreditavam, inclusive, que a origem do câncer era uma doença infecciosa. Uhum. Era um bacilo que causava o câncer. E aí a gente viu que, não necessariamente, né, mas a inflamação tem uma relação importante com o câncer. E aí agora, recentemente, né, na década de 70, começaram os primeiros sequenciamentos, que era um método chamado Sanger. E esse era um método que ele não era possível se utilizar em larga escala, ele tinha um custo elevado e ele era muito demorado. Mas ele era muito interessante e ele foi a base, o fundamento para a genética moderna que nós conhecemos. Então, baseado... Sequenciamento de quê? Sanger. Sim, a técnica do você usava o método Sanger para fazer sequenciamento de DNA, mas era um sequenciamento de DNA, de né? DNA. Não, só pra gente se localizar aqui, né, Gato? Era um sequenciamento de DNA, só que ele era... Quando o cara é muito inteligente, é isso, né? Então, a gente tem que se esforçar um pouco para poder dizer, olha, vamos falar de um jeito que todo mundo entenda, né? Então, na verdade, você pega um pedaço do DNA e aí você faz um sequenciamento do DNA para poder entender o que está ali naquele DNA, qual é a informação que ele tem para te dar. Exatamente. Mas, na década de 70 até o início dos anos 2000, a gente não conseguia fazer o sequenciamento de todo o DNA, porque o DNA ele é extremamente grande. Sim. Ele tem 3 bilhões de pares de bases nucleotídicas. Só para você ter ideia, se a gente adotasse o método Sanger para fazer o sequenciamento de um genoma completo, a gente demoraria décadas para sequenciar um único genoma. Então, foi realmente o que aconteceu. No projeto Genoma Humano, eles criaram uma força-tarefa internacional com vários pesquisadores e eles começaram a sequenciar o genoma e juntar esses dados. Então, demorou 13 anos. O custo disso, né? O custo disso foi 3 bilhões de dólares, que é um custo semelhante a um programa espacial. Então, 3 bilhões de dólares. E quanto custava o sequenciamento de um único genoma naquela época, em 2003? Arrisca?
100 milhões de dólares. Um único genoma. Tá? E é lógico, a partir desse momento, que foi 2003, a gente teve avanços tecnológicos que permitiram que nós conseguíssemos fazer um sequenciamento de qualidade, com um custo reduzido, e aí veio o grande plus, em larga escala, porque era o que nos interessava. Hoje em dia, o que nos interessa é exatamente isso, a gente consegue fazer um sequenciamento, consegue fazer um teste molecular, não necessariamente um genoma completo, eu já vou explicar direito o que é genoma, exoma, mas a gente consegue fazer a um preço razoável, né? Então, acessível, né? Acessível. Sabe que tem uma coisa que eu acho interessante? Eu tenho pacientes que eu sigo e são antigos, lá de 2006, 2007, 2008, e aí eu percebo que eu não fiz teste genético nesses pacientes, porque na época era muito caro. Uhum. Então eu acabo testando esses pacientes a partir de 2018, alguma coisa, e principalmente a partir de 2020 ali, da pandemia para frente, começou a ficar um pouco mais acessível. Então a gente tem alguns pacientes que são antigos e que não tem teste, daí a gente vai revisar o caso, nossa, mas esse paciente não tem teste? E daí eu me lembro, não, mas é que naquela época o exame custava em torno de 15 mil dólares. O BRCA, Isso, quando ele se tornou comercial, ele custava em torno de 15 mil dólares. E né? hoje é bem mais barato, né? R$2.000. R$2.000. Então, é isso que eu acho que foi a grande mudança de paradigma, né? Quando, primeiro, o projeto Genoma Humano, ele foi importante porque ele nos mostrou um caminho. Ele nos mostrou como funciona o nosso ambiente molecular, que é o que determina tudo na nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso genoma, explicando, o genoma é o conjunto de genes que existem dentro do DNA. Tá? Então, o DNA ele não é formado só de genes, ele tem 20 a 21 mil genes dentro do DNA. Cada gene ele é capaz de codificar várias proteínas. Então, não é um gene que codifica uma proteína. Um gene pode codificar mais proteínas, né? Nós temos aproximadamente 100 mil proteínas que são produzidas no nosso organismo. Essas proteínas elas têm algumas importâncias, que são acho que importante a gente frisar aqui. Existem as proteínas estruturais. Proteínas estruturais são aquelas proteínas que dão forma para a gente. Por exemplo, uma pessoa tem aquele formato do rosto, tem um osso, tem os órgãos, porque existe um arcabouço, né, de proteínas que forma a estrutura. E existe um outro grupo de proteínas que são as proteínas funcionais, que estão envolvidas em mecanismos bioquímicos nossos. Então, nosso genoma, nosso DNA, nada mais é do que uma receita de bolo. E eu uso um exemplo, que eu acho que é importante colocar esse exemplo, até porque nem todo mundo entende muito bem. A gente tem um público assim que nessa área leiga, então eles têm interesse em conhecer um pouquinho mais. Receita do bolo. Se você, por exemplo, pegar uma receita de bolo e der para 3 confeiteiros diferentes a mesma receita, você vai ter 3 bolos diferentes. Por que se a receita é a mesma? Com o DNA é a mesma coisa. Nós temos o DNA, que é a nossa receita, só que você pode ter desfechos diferentes. Esses desfechos são determinados pela forma como você vive. Então, às vezes, você tem um gene que ele predispõe à obesidade. Mas você não é necessariamente obeso porque você se cuida. Mas se você não se cuidar, você vai se tornar obeso. Em contrapartida, né, você tem outras pessoas que têm, por exemplo, propensões a lesões que podem ser determinadas por mecanismos genéticos, que acabam produzindo menos colágeno e aumenta a chance de lesões, né, articulares e tal. Então, tudo isso é determinado pelo genoma. Então, o genoma ele é a receita do bolo, só que o meio ambiente é o que determina o que vai acontecer com você. É que nem uma receita de bolo mesmo. E muitos cânceres, né, Ogata? Muitos cânceres vêm de problemas relacionados a esses genes. Mas aí, Exatamente. se tu me permite só fazer Claro. acrescentar nesse exemplo da receita de bolo e fazendo o gancho com câncer, o que é bem legal é o seguinte, vamos pegar o exemplo do Ogata. Se você der aquela receita de bolo para um confeiteiro e pedir para ele repetir aquilo ao longo de todo o ano, várias vezes, o mesmo bolo, Exato. vai chegar um momento que ele pode fazer o mesmo bolo que ele está acostumado a fazer da maneira errada, certo? E aí é nesse momento que aquela célula perde a sua característica de uma célula saudável, uma célula normal. E aí é o link. Então, muitas vezes, o genoma, essa receita de bolo, ela não tem uma informação que eventualmente predisponha a um quadro, né, de algum tipo de câncer.
porém aquele confeiteiro, aquela célula foi repetindo, eventualmente cometeu um erro e não teve capacidade de reparar aquele erro a tempo. E é onde a gente entra Exatamente. no caminho que é o que acontece na oncologia, né? Na maior parte das vezes. As vias de formação de um câncer, na maioria das vezes, acabam acontecendo por mecanismos assim. E aí a gente vem aquela pergunta, né, Grazi, que a gente vê no consultório todos os dias, várias vezes por dia. Doutor, mas esse meu câncer é genético? De onde é que veio esse câncer? É genético? Por que eu tive câncer? Por Qual que é a eu causa tive do meu câncer? Né? E hoje, cada vez mais, a gente está vendo neoplasias, tumores que estão relacionados a alterações genéticas, pelo menos conhecidas. Sim, né? Sim. Grazi, quais são os principais, Grazi? Tu que vê tudo, né? Eu sou urologista, eu vejo a minha área, mas tu que é oncologista que vê a maioria dos tumores. Eu acho que quando a gente está falando de percepção de causas genéticas para o câncer, quando eu me formei na faculdade, estimava-se que 10% dos tumores, no máximo, fossem hereditários, né? Hoje a gente já sabe que em alguns tumores, 30% dos tumores podem ter uma causa hereditária. O próprio câncer de pulmão, que era uma doença estabelecida como exclusivamente de pacientes que fumam, hoje a gente vê uma incidência muito maior de pacientes com câncer de pulmão, numa idade extremamente jovem, que são exatamente associados a mecanismos de mutação das células. Mas existem as síndromes hereditárias que ajudam a gente mais ou menos a entender. Existem síndromes mais comuns que conseguem dizer para mim mais ou menos qual é o perfil de câncer que o paciente pode ter quando ele tem uma mutação específica. Então, por exemplo, a mutação da Angelina Jolie é a mais famosa do planeta, né? BRCA1 e BRCA2 também mais comum, né? Uma mutação das mutações para câncer de mama, por exemplo, que é a doença nas mulheres mais comum, tirando o câncer de pele, é a principal mutação causadora de câncer. Lembrando que pro câncer de próstata, que também é o câncer mais comum no homem, tirando o câncer de pele, também é a mutação mais comum. Exatamente. BRCA1 e 2, né? Só que a gente foi descobrir depois da mama. Não quero ser chata, mas não é incomum, né? A gente descobrir na próstata, depois da mama. A próstata sempre vem depois da mama, né? Uma década depois, né? Em média, né? Em média. Mas eu acho que essas principais síndromes, é importante que os pacientes tenham essa ideia. Eu tenho uma síndrome específica, eu posso ter um tipo de câncer específico. Para que serve, então, fazer o diagnóstico? Às vezes, eu tenho um paciente que tem um quadro de possível câncer hereditário, daí eu peço o teste vem positivo, olha, agora vamos testar os descendentes. Mas eu não quero saber, porque se eu souber, daí eu vou saber que eu vou ter câncer, daí eu vou ficar desesperado, minha vida vai ser horrível. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, quando eu sei que eu tenho uma predisposição específica, eu tenho condição de agir de maneira preventiva, do ponto de vista de prevenção primária ou prevenção secundária. Ou eu vou tomar medidas que evitem a chance de eu desenvolver esse câncer, ou eu vou tomar medidas que me ajudem a detectar esse câncer numa fase tão precoce que aí eu não vou ter problema nenhum com câncer. Eu tenho um paciente que tem síndrome de Li-Fraumeni, ele já teve 5 tumores. E ele sempre diz, não, doutor, eu vou no cardiologista direitinho, porque de câncer eu não vou morrer, né? Porque eu faço exame sempre. Ele nunca fez quimioterapia nenhuma vez, que o primeiro tumor que ele teve foi um câncer de rim. E daí, por causa do câncer de rim, a gente seguiu as imagens e a gente acabou fazendo o diagnóstico dos outros tumores. Ele tirou cólon por colono, ele fez um diagnóstico de melanoma, ele teve um câncer de próstata e ele fez uma lesão de pulmão. Então, ele teve tumores que foram abordados em fase extremamente inicial e ele nunca precisou fazer nem quimio, nem rádio, nem nada, né? É isso que eu consigo. E aí os filhos deles foram testados, um deles tem a mutação, os outros 2 não têm. Então, aqueles outros 2 que tiveram um pai que teve 5 tumores, eles, meu Deus, eu vou ter câncer com certeza absoluta. Não, 2 deles têm praticamente o mesmo risco da população geral. Não tem uma síndrome específica. Já o outro vai seguir o mesmo caminho do pai. Caso ele tenha doença, ele vai fazer diagnóstico numa fase muito precoce e ele não vai ter problema com nada. Então, eu acho que as mais importantes na nossa região, principalmente, são a mutação de BRCA, a mutação de P53, que é a síndrome de Li-Fraumeni, no Brasil tem um perfil específico, é diferente do perfil europeu. Ela tem um fenótipo que mostra outros tumores e também
uma penetrância menor, né? Ela não tem 90% de chance de fazer câncer, ela tem em torno de 50%, faz bastante diferença, né? Muito. E o perfil de tumores também é diferente, eu diria mais favorável, inclusive, e tem grandes pesquisadores no Brasil, né, que são geneticistas que fazem publicações internacionais, porque eles identificaram essa mutação no Brasil. Essa mutação ela é diferente da mutação europeia. E por isso existe todo um protocolo também diferente da mutação europeia, inclusive com coisas que podem não ser ruins para o nosso perfil de mutação e que podem ser ruins para o perfil de mutação europeia. Enfim, mutação de BRCA1 e 2, para SHEC2, Lynch, P53. A síndrome de Lynch é a síndrome que faz os tumores com câncer de cólon ou tumores de trato gastrointestinal que podem ser tratados com imunoterapia, que é uma vedete na oncologia. Todo mundo chega no consultório querendo, não, mas o meu tumor dá para tratar com imuno. Se você tiver síndrome de Lynch, sim. Com uma chance de cura muito alta, inclusive, né? Às vezes, em alguns tumores, a terapia combinada de imunoterapia pode curar 90% dos pacientes com resposta completa. E isso é uma coisa altíssima, muito importante, né? O exame, ele serve para... A avaliação genética serve para várias coisas. Para várias coisas. Não só para a gente ver o risco que ele vai ter, né? Também para os seus herdeiros, digamos assim, seus familiares, mas também para tratamento. Hoje, até pouco tempo atrás, não mudava para a gente. Né? Começou ali com pulmão, bastante, com mama. Hoje a gente já está com trato gastrointestinal, com alguns tumores urológicos também. Hoje a gente já começa a fazer aquele tratamento do câncer que se chama medicina de precisão, né? É tu atirar bem no alvo, né? Exato. Que a gente não tinha antes, né? Era aquela quimioterapia que tu matava tudo. Caía do cabelo à unha do pé, né? Hoje a gente consegue tratar, claro, tem efeitos colaterais, óbvio. Mas o resultado do tratamento é... Talvez não, muito melhor do que a gente tinha antigamente. Não, e comparado com quimioterapia, os efeitos colaterais são bem menores, né, Grazi? Ridiculamente menores. Bem menores. Nem tudo, né? Existem alguns tratamentos que têm toxicidades específicas difíceis de lidar. Mas na maior parte das vezes os tratamentos funcionam melhor e tem uma toxicidade bem menor. Com mais tempo de resposta, inclusive. Agora à tarde eu atendi um paciente nosso em comum que ele teve um tumor de rim, bexiga e próstata, quase que concomitantes. Diagnóstico em 1 ano. Eles já estavam com os 3 tumores. A gente ainda não avaliou ele. Mas aí é óbvio que alguma coisa tem por trás disso tudo, né? Então tu chama os filhos e tu diz, alguma coisa tem. A gente até pode não estar num momento ainda que a gente consiga achar. Mas vocês têm que se cuidar um pouquinho mais, né? Aquela história de que as avós diziam, né? A fruta não cai longe do pé. Não cai mesmo, né? Se a tua família toda morreu infartada. A tua chance... Tem propensão para ter esclerose. Eu tenho dislipidemia familiar com colesterol elevado desde os 10, 12 anos de idade. Eu, Gilberto. Os meus filhos já têm com 10, 12 anos. Eu tomo remédio há mais de 15 anos. Né? Então... Por que eu vou pensar que eu... Né? É óbvio que eu preciso, é a prevenção, né? É óbvio que eu tenho que mudar a minha história natural da minha doença. Então, o câncer... Está acontecendo isso. Não acontecia. Hoje a gente está conseguindo chegar nisso, né? Não é só mandar o paciente parar de fumar. Fazer exercício. Né? E o que tu vê, assim, Simas, do ponto de vista de... Outra pergunta que a gente ouve muito, assim, no consultório, né? Doutor, mas eu queria fazer uma biópsia líquida para ter o diagnóstico se eu tenho algum tipo de câncer no corpo. Vamos lá. O que é a biópsia líquida, né? Para que serve? Serve para alguma coisa, não serve? Acho que a primeira coisa que a gente tem que tentar esclarecer é o seguinte. De alguma maneira, quando a gente vai fazer um teste genético, eu preciso acessar essa informação que está guardada lá dentro do núcleo de uma célula. Caixa preta. Exatamente. em algumas situações, a gente consegue ter marcadores que são chamados ctDNA, que são pequenos fragmentos de DNA que podem ser encontrados na corrente sanguínea, por exemplo. Né? Então você pode. Só que nesses cenários, a porcentagem é muito baixa. O que acontece quando a gente vai atrás de tentar encontrar uma sequência de DNA que seria alvo, que codificaria para um marcador tumoral, né? Como a gente chama, um biomarcador tumoral. O problema nesse cenário de fazer uma análise com material como sangue, por exemplo, é que tem a grande chance de dar um falso negativo.
Por quê? Porque é muito pouca quantidade de material genético tumoral que está circulante. Então, quase como achar uma agulha no palheiro, né? Achar uma agulha sem dúvida nenhuma. O nosso desafio no laboratório, agora eu vou trazer um pouco mais para a minha rotina, é conseguir de alguma forma extrair o material genético da amostra, seja qual for a biópsia. A gente está em processo atualmente até de conseguir padronizar as biópsias líquidas. Uma vez que eu consigo retirar esse material genético com certa qualidade, a gente quantifica, né, faz um processo que a gente chama de extração de DNA ou extração de RNA, que são duas moléculas parentes, né, uma é resultado da outra. Eu preciso primeiramente extrair esse material, ter uma certa pureza, uma certa quantidade, e a partir de determinada quantidade eu consigo levar para frente para procurar um segmento que codifique aquela proteína-alvo para que eu consiga fazer um tratamento específico, a tal da imunoterapia, como a gente falou agora há pouco. Então, é igual pescar, né? Sem dúvida. E pescar, nesse caso, juntando tem uma isca específica. Exato. Você tem que fazer a isca específica para conseguir pescar o peixe certo, né? Nesse cenário, o desafio começa em obter o material genético. Se eu não consigo nem sequer extrair, como a gente está padronizando biópsias líquidas, como foi comentado, eu não vou para frente, eu não vou conseguir achar a sequência de material genético que codifica aquele marcador. Então, o desafio ele é antes mesmo de eu saber qual que é o marcador, porque eu tenho que ter material genético dessa amostra. Uma coisa que era difícil no passado e hoje a gente já faz, com perdão da expressão, com o pé nas costas, que é retirar material genético de amostra parafinada. Ou seja, aqueles teus pacientes que tu olha lá no teu histórico, poxa, mas a gente não pediu nenhum teste genético, a gente começou a acompanhar esse paciente 5 anos atrás. Se nós temos o material, a biópsia, né, o material biológico armazenado em bloco parafinado, hoje a gente tem técnica que a gente pode ir lá atrás e tentar arrancar esse material genético e aí dar sequência para procurar. Será que tem algum alvo? Exatamente, algum alvo molecular interessante, específico? Uma coisa que eu queria te perguntar, vocês que são de laboratório de patologia, que até essa semana eu tive um paciente que ficou bastante em dúvida, eu pedi uma reanálise de um exame, até foi para ti. Eu queria que tu falasse do ponto de vista, como é que funciona isso? Esse exame fica armazenado, né? O paciente fez uma biópsia. Isso não é jogado fora, isso não é perdido. Quanto tempo isso fica guardado, Ogata, para o paciente ter acesso a isso para um futuro, né? E ele pode guardar mais tempo se ele quiser, aproveitando a pergunta dele? Ele pode. Assim, o tempo, vamos falar agora de algo que é jurídico, né? O tempo legal de guarda de um material biológico em paciente, ele tem 2 entendimentos. Então, um entendimento diz que são 5 anos e o outro 20 anos. A gente acaba guardando, normalmente, os laboratórios de patologia, que são os fiéis guardiães desse material, eles acabam ficando com esse material armazenado pela vida toda, tá? Mas falando da tua pergunta especificamente, porque é super importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, em patologia molecular, em sequenciamento, em técnicas como o PCR também, que é uma forma genética também de análise do material, a gente tem que ter um cuidado todo especial com esse material já desde o momento da coleta. Então, por exemplo, o médico foi lá, biopsiou esse material. Ele não pode ficar muito tempo fora de um líquido fixador, que é o formol que a gente utiliza. De fato. Porque senão ele vai perdendo antigenicidade, as proteínas vão desnaturando e você não consegue fazer teste genético, né? Então, quanto antes você tem que colocar em formol. E o formol, qualquer formol? Não. Tem que ser um formol 10%, tamponado. E dentro do formol ele deve ficar armazenado por algo em torno de 24 a 72 horas, que seria o ideal. Esse material é o material ideal para fazer teste molecular, né? E quando chega para a gente, por exemplo, um pedido de um exame molecular, de um material que está num bloco parafinado, que é como ele chega para a gente ali no... quer dizer, não é como ele chega, é uma das etapas de processamento que a gente tem dentro do laboratório de patologia. A gente consegue analisar a lâmina, onde tem o tumor, e a gente consegue identificar áreas em que você tem maior densidade de células tumorais viáveis. Então a gente purifica esse material circulando essa área e determinando, olha, essa área aqui que eu preciso para fazer análise molecular.
Como é que a gente faz a extração dessa área? Você pode usar várias técnicas simples, né? A gente usa aquelas pinças de biópsia de pele, muitas vezes. Você pode usar microdissecção a laser em serviços assim que tem essa disponibilidade. Você disseca com laser aquela área e você tira uma área mais purificada de células tumorais para poder fazer esses testes, né? Então, isso que eu acho que eu considero mais importante, esse cuidado todo especial. O paciente, ele pode... depois de um bom tempo, retirar esse material de um serviço e levar para teste molecular? Pode, tá? Pode, só que é lógico, muitas vezes o teste pode dar inconclusivo pela qualidade da amostra, da guarda, que também é importante. Às vezes o material fica exposto em temperatura extrema, às vezes o material foi acondicionado numa parafina diferente, com um ponto de fusão mais alto, que também acaba desnaturando proteínas. Mas ele pode fazer testes moleculares em amostras mais antigas, sim. Né? Só para eu complementar um detalhe que é bem importante, que o Gato apontou. Então, depois, com essa lâmina pronta, qual que é uma etapa que é essencial nessa identificação? Por que essa identificação da área tumoral é importante? Necrose vai nos atrapalhar na hora da análise do material genético. Gordura vai nos atrapalhar. Então, eles tentam, né, os patologistas... Células não tumorais, eu quero DNA, eu quero material genético tumoral. Então, o papel do patologista lá no laboratório é justamente indicar para o pessoal da área técnica, eu preciso que você retire material dessa área que está delimitada para ter certeza que vai aumentar a nossa chance de sucesso em extrair esse material genético. Porque, claro, em alguns cenários é impossível, porque se uma amostra que tem muita necrose, tem muita gordura, a gente já sabe que vai ser desafiador. Quer dizer que a gente não vai conseguir tirar o material genético? Não, não é isso. Mas só quer dizer que, eventualmente, lá no final, quando eu for quantificar quanto de material genético que eu obtive, talvez seja uma quantidade um pouco menor, né? Então, tem alguns desafios. E a gente tem dois cenários bem distintos, né? Tem aqueles testes que são hereditários e tem aqueles testes que são somáticos, né? Os germinativos e os somáticos. Os germinativos e os somáticos. O germinativo, a gente está procurando herança genética. Exatamente. Né? A gente não tem uma pessoa com uma doença. Então, para as pessoas entenderem, a positividade para dar nisso, uma alteração genética, ela, inclusive, ela é menor, muitas vezes, dependendo do tumor. Né? E o somático, a gente vai pegar uma pessoa que já tem um tumor, uma lesão tumoral. Vai pegar o tumor. Né? A lesão tumoral, não é a pessoa, né? É a lesão, e aí nós vamos analisar que é isso que tu está falando. Né? E aí fica mais fácil, inclusive, da gente identificar. Mas aí, às vezes, Grazi, vem aquele achado pra gente, assim, positivo. E aí a pessoa entra no consultório e ela entra desesperada. Mas todo exame que vem positivo, ele leva a uma alteração genética que vai causar um câncer? Sim ou não? Não. Inclusive, a gente, no resultado do teste de pesquisa, onde a gente faz o painel de câncer hereditário, um painel de câncer para fazer investigação de câncer mamovário, uma investigação para síndrome de Lynch. Então, existem genes específicos que são testados em cada um desses painéis. E também existe o painel expandido, onde eu posso testar todos os genes que eu quiser. Só que essas alterações não necessariamente estão associadas ao câncer, em primeiro lugar, e muitas vezes essas alterações não estão associadas a uma doença específica. Então, eu tenho uma mutação, mas essa mutação não significa que eu vou ter uma doença. Eu costumo usar um exemplo bem simples de bacinho no consultório. Imagina que eu tenho uma rua com 10 casas, e eu tenho um jogo que diz assim, você tem que achar o bandido que está dentro de uma casa. O jogo é achar o bandido. E a minha pista é, o bandido está na casa onde a porta está aberta. Muito simples. Eu vou de casa em casa, eu vou fazer o sequenciamento das casas e eu vou procurar qual porta que está aberta. Então, casa 1, porta fechada, casa 2, porta fechada, casa 3, casa 4, porta aberta. Pronto, meu bandido vai estar ali. Entrei na casa, cadê o bandido? Não tem bandido. A porta está aberta. Não era para estar aberta, está errado. Está diferente, é uma mutação, mas ali não tem bandido nenhum. Então aquilo ali não é um problema, eu pulo, eu continuo a minha investigação. Cheguei lá na 7ª casa, na 7ª casa tinha um bandido. Aquela é uma mutação que tem um bandido dentro, aquilo ali vai me causar uma doença, mas a mutação que está na casa 4 não vai me causar nada. A gente chama isso de variantes de significado incerto. As famosas VUS. Isso, né? Que às vezes
o paciente ele vê uma VUS no Isso. diagnóstico lá, porque ele recebe o exame e aí ele vê e vem muito assustado muitas vezes, né? Mas não necessariamente isso Não vai causar uma necessariamente. doença em geral, não. Até eu Né? gostei do teu exemplo, posso Eu até dar gostei também. Olha só, Não conhecia agora isso. se o bandido tiver escondido e ela não tiver visto, esse VUS um dia ele pode se transformar numa mutação importante, né? É que ela não identificou naquele momento o bandido que ele estava escondido, não é? Pode, Porque- 10% de chance de uma VUS ser exatamente. reconvertida em Ela mutação pode, positiva, né? Então isso não é na realidade algo... É muito dinâmico. Eu Sim. sempre digo assim, dentro da patologia molecular existe essa dinâmica que é muito interessante. Então, assim, o mundo inteiro está estudando isso, porque hoje ficou disponível. É Claro. fácil você estudar um genoma, um exoma, né? Meninos, quem vai explicar para mim o que é o ClinVar? Os pacientes perguntam isso ClinVar? direto. O que é o ClinVar? O banco de dados do ClinVar. Banco de dados genômico? Isso, banco de dados genômico Então, do isso ClinVar. tem se tornado uma febre. Especificamente, esse banco de dados, eu nunca ouvi falar, ClinVar, mas o que acontece? Eu não sei se vocês curtem aquele Shark Tank. Né? Teve um Shark Tank nos Estados Unidos que uma empreendedora ela chegou com um projeto assim, eu faço sequenciamento de gatos. O que eu vou fazer com sequenciamento de gatos? Aí, eu tô fora. E um deles falou, não, eu vou comprar isso daí. Aí ele comprou. Sequenciamento de Ele grátis. comprou. E sabe por que e foi um dos cases de maior sucesso do Shark Tank. Ele comprou por $500 mil e vendeu depois por 2,5 milhões alguns meses depois, porque a empresa que comprou tinha interesse no banco de dados. Então, banco de dados genômico é uma coisa assim que hoje se tornou Exatamente isso. extremamente valiosa. Tanto é que existe hoje empresas que fazem a guarda do teu material sequenciado e existe portabilidade do teu material que está sequenciado lá. Tipo assim, a pessoa sequenciou, fez um sequenciamento completo lá, um exoma completo, por exemplo. Só que ela usou só uma parte desse exoma para um diagnóstico específico. Para saber se ela tinha predisposição, algum câncer, se ela tinha algum câncer, ou se ela tinha alguma característica importante que ela poderia estar modificando a sua vida de acordo com essa informação do exoma. Aí ela deixou lá guardado. Ela pode, em algum outro momento, novamente pedir um novo exame desse material que está sob guarda de um laboratório, e o laboratório vai fazer. E ela pode, inclusive, pedir para retirar esse material e esse material ficar armazenado em um outro laboratório. Portabilidade de material genético. Né? Então, isso é uma coisa que está crescendo muito e está, assim, se tornando algo extremamente interessante do ponto de vista comercial, inclusive, né? Claro. Eu acho que aqui entram os testes somáticos também, né, Ogata? Sim. A questão de você armazenar informação pode não fazer diferença pontualmente para aquele paciente, mas faz diferença na história da ciência do ponto de vista de documentação de informação. É tipo um TCGA. A partir do momento que eu consigo documentar uma alteração específica, naquele momento aquilo pode não significar nada, mas juntando todas as informações não específicas, isso pode pontuar em algum momento um significado onde essas VUS, por exemplo, vão ser reclassificadas em benignas ou provavelmente benignas, aliás, de provavelmente benignas para definitivamente benignas ou até malignas, que é menos comum, né? A maior parte é classificada em mutação... Opa, tem uma aguinha aqui em cima. Em mutação benigna. Então, eu acho que essa história do banco de dados, ela é muito interessante porque as pessoas têm que entender que a informação que a gente recebe, ela foi checada num banco de dados gigante, que não é uma coisa aleatória, não saiu da cabeça de ninguém, é uma informação que é mundial, internacional. Então, e a informação desta pessoa vai contribuir para o futuro das outras pessoas. Então, é bem que são as importante assinaturas genéticas, né? Quando eu falei TCGA, até porque eu esqueço Sim. às vezes que tem gente que não vai escutar TCGA, não sei o que é isso. O TCGA, ele pegou vários tipos de tumores e fez o sequenciamento e ele criou um banco de dados com as assinaturas genéticas, né? E a partir desse banco de dados, algumas estratégias de tratamento dentro da medicina personalizada acabaram sendo desenvolvidas e ainda algumas estão em desenvolvimento. Em pesquisa e tudo Em mais. pesquisa É e base tudo de mais. apoio para É uma os base de trabalhos. apoio. Né? Muito importante. E isso está mudando a nossa forma de tratar os doentes, né? Sim. Na ponta lá, né? Na ponta, na forma de tratar. A gente pega câncer de mama, de próstata, que são os principais que a gente faz rastreamento, digamos assim. Né? No Sim. Brasil, tem algum outro que a gente faz tanto rastreamento?
Acho que principalmente, No eu acho que Brasil, colam agora, colam, né? um nível importante, aumentou significativamente a incidência. São os que a gente faz grande rastreamento. Então, assim, a gente tendo essas pessoas identificadas, essas famílias que são mais de risco, por exemplo, a gente já começa a ver, não é mais só a história, Sim. né? Hoje, no meu consultório, eu não pergunto mais para um paciente se ele tem só a história familiar de câncer de próstata. Eu preciso perguntar se ele tem história familiar de câncer, de mama, Senso de geral. trato gastrointestinal. Mudou a nossa visão. Quando a gente Mudou a para nossa pensar qual é o tipo, se alguém da minha família teve câncer, significa que eu também vou ter câncer, né? Exatamente. Não. Aumenta a chance, quando você tem um familiar com câncer, a tua chance aumenta, mas ela vai ser significativamente maior quanto mais importante for a herança. Claro. Então, eu posso ter uma síndrome hereditária ou eu posso ter um quadro de vários casos na família, onde eu não tenho uma síndrome específica identificada, mas sim, aquela pessoa vai ter um risco maior do que a população geral. Por exemplo, meu pai teve melanoma, então eu tenho 50% mais chance de desenvolver melanoma que a população geral. Eu tenho mais de 100 nevos, então eu tenho 8 vezes mais chance de fazer melanoma do que a população geral. Então, são dados que vão me ajudando a estimar o risco para quê? Para mudar o meu padrão de comportamento. Então, o meu filho sempre foi um alien na piscina, porque eu sei que melanoma é o sol da infância e da juventude. Então, ele ia de roupa, de boné, de hipoglós, de óculos, roupa comprida, assim, só o pé para fora. Ele não ficou muito feliz, mas ele está protegido. Melanoma pelo sol ele não vai ter. E, na verdade, sim, é o sol da infância e da juventude. Então, o quanto você consegue atuar do ponto de vista de prevenção. E estudando os mecanismos de prevenção das doenças genéticas, a gente acabou entendendo mais sobre as doenças que não têm um fenômeno causal hereditário, que é aquilo que o Rafael estava explicando agora, né? Esse erro aleatório no processo de divisão que o corpo de alguma maneira não conseguiu corrigir e aí um tumor se desenvolveu. Então, a genética, ela não traz informação só para a genética propriamente dita, mas também para os tumores que são não especificamente associados a uma causa hereditária. A gente entende muito melhor o microambiente tumoral, entende muito melhor a fisiopatogenia que está associada na carcinogênese. Eu acho que de onde isso vem, como é que a gente vai conduzir, como é que a gente vai prevenir, vem para os dois caminhos. Mesmo que o tumor não seja hereditário, mesmo que ele seja um tumor ambiental, né, um tumor esporádico, que é o tumor correto, o termo correto, né? A gente entende muito melhor depois que a gente entendeu a questão da genética, sem sombra de dúvida. E por outro lado, né, assim, mas vocês lá no laboratório conseguem ver o perfil do tumor e trazer esse dado para nós, para a gente poder tratar. Sim, vocês conseguem dizer, esse tumor tem esse perfil tal, tem esse marcador tal, e isso vai mudar a droga que a gente vai usar. Eu penso da seguinte maneira, a informação do teste genético em si, da biologia molecular, ela só soma, ela sozinha ela não vai fechar o que tu vai fazer com o teu paciente no teu consultório. Então, tu soma o que a gente faz na nossa rotina de biologia molecular, a avaliação anatomopatológica da base, né? A gente começa com uma lâmina corada com um corante, que é o nosso arroz com feijão, digamos assim, né? A gente chama de HE. Nossa, a largada... Acho que começa antes, né, Simons? O cuidado da amostra. Exato, boa. Exatamente. Então, você soma tudo isso com o histórico, com toda essa anamnese que tu fez no consultório, e aí tu vai conseguir... Por mais que eu não seja médico, eu entendo que é isso que a gente precisa. E aí eu vou fazer só um gancho, desculpa se eu fugir um pouco desse comentário. A informação do paciente, a gente tem que dar um jeito de fazer ele entender o seguinte, o acesso aos dados dele, não vai me trazer nenhum benefício direto. De fato, não. Mas se eu não começar a coletar informações dos pacientes que estão frequentando os consultórios, que estão passando os laboratórios de anatomia patológica e compilar esses dados de alguma forma, analisar, a gente nunca vai mudar, vai ficar o tempo inteiro fazendo aquele tratamento de quando a gente começou a nossa conversa minutos atrás, aquele tratamento que era mais agressivo, que atacava de fato o tumor, mas em contrapartida todo o entorno era agredido. Então, a informação biológica, toda a rotina do laboratório, acessar todo o prontuário e a gente começar a trabalhar com análise, pesquisa de fato, que a gente faz pouco aqui, né? Eu acho que isso é uma infelicidade nossa. No futuro... Nossa Brasil, de fato. No futuro, esse paciente que hoje, eventualmente, não recebeu um tratamento novo, ele possibilitou
a geração seguinte, que eventualmente foi o filho dele, que tu também consultou com vocês após um teste genético. Acho que isso a gente tem que trabalhar um pouco mais com o paciente e com os profissionais da área da saúde, sabe? A gente trabalhar melhor com os dados. Sim. Genética ainda parece uma coisa muito distante da gente. NASA, né? Um negocinho. Parece uma coisa muito distante. Era aquela cadeira, era aquela disciplina da faculdade, eu me lembro bem quando eu fiz, porque onde eu fiz faculdade tinha 3 campos e a única disciplina que eu fiz num dos campos foi genética. Que era aquele troço que a gente ia na sexta-feira de manhã e ficava lá o dia inteiro, ficava tomando chimarrão, tipo, genética, né? Quem ia imaginar que hoje a genética na minha vida talvez seja uma das coisas mais importantes na área que eu trabalho? Meu professor, inclusive, foi, acho que um dos únicos brasileiros a fazer parte do projeto Genoma Humano. Olha só. Na época ele foi para o Jô Soares, ele tinha um espaço exclusivo numa das revistas de circulação semanal, né, dessas grandes, e era um perfil de cientista, né? Ele ainda é um excelente médico, trabalha, atua, né, na área de genética, mas ele tinha um perfil de cientista, ele fazia muita pesquisa. Era uma novidade, né? E estava cativando a gente, porque a gente estava encontrando assim um mar de informações. Imagina você sequenciar 3 bilhões né, de pares. Você para pensar a que ponto nós chegamos, né? A gente pega o DNA, que é uma molécula gigante, 3 bilhões, a gente quebra em diversas partes, a gente faz vários mini PCRs, né, que é mini sequenciamentos, depois você usa os conectores junto ao DNA, monta novamente a DNA, faz a leitura, e aí você cria um banco, uma biblioteca de dados que foram extraídos dessa leitura, e a partir desses dados a gente acaba avaliando como que esse indivíduo é no ambiente genético dele. Aí daí com isso o Manuel Carlos criou a novela O Clone. Exato. Então, gente, chegamos nesse ponto. É um assunto que a gente podia ficar aqui umas 8 horas conversando, né? Eu só queria fazer mais uma perguntinha bem rapidinho. Para que eu posso usar a biópsia líquida hoje? Biópsia líquida, você pode usar principalmente nos casos em que a gente não conseguiu extrair as informações do bloco de parafina, que é aquele bloco da biópsia do tumor. Por exemplo, melanoma. Melanoma, ele tem muitos interferentes naturais. E a chance de você ter não é um falso negativo, um inconclusivo, ele é relevante. É o teste que a gente tem maiores chances de um inconclusivo. Nestes casos, a biópsia líquida ela é mais importante, é mais salutar, né? Nós podemos utilizar a biópsia líquida também nos casos de câncer de pulmão, que já tem um diagnóstico, por exemplo, de alguma mutação DGFR que direcione a um tratamento, né, oncológico, um bloqueador de receptor de tirosina quinase de primeira, segunda geração, mas você pode ter uma mutação de resistência, e essa identificação da mutação de resistência você pode fazer na biópsia líquida. Você pode fazer na próstata a deficiência de recombinação homóloga do DNA, que também é uma outra forma de avaliação, que é uma estratégia de tratamento, né, para esses pacientes. A gente pode fazer em pacientes metastáticos, né, com o cuidado da coleta. A gente nunca faz a coleta dias depois que o paciente iniciou a infusão de quimioterapia, por exemplo, que diminui a quantidade de DNA circulante, né, tumoral circulante. E os testes germinativos a gente pode fazer também na coleta de sangue ou um raspado de mucosa oral, né, que é um swab, na realidade, você pode acabar fazendo. Então, acho que essas as principais indicações hoje de biópsia líquida. Não sei se me fugiu alguma coisa. Talvez ela venha a substituir num futuro breve, não sei se tão breve, não sei. Muitas biópsias, né? Se melhorarmos os limites de detecção que vai acontecer. A tecnologia vai andando, né? Talvez é possível. É possível. Inclusive diminuindo o nível de exames de imagem. Claro. Inclusive, uma outra coisa importante, rastreio do paciente que já é oncológico para pesquisa de doença residual mínima. Sim, de metástase, micrometástase. Exatamente. Hoje é o grande ponto alto da biópsia líquida. É o grande ponto alto esse. Né? São questões de você identificar novas mutações de resistência para você poder redirecionar o tratamento, no caso mais comum do tratamento do câncer de pulmão e o câncer de mama, né? O Serena, ele veio com essa informação. E também a questão da doença residual mínima para você saber o que você vai fazer. Operei o paciente, quero saber se sobrou tumor ou não. Não aparece nada na imagem, eu vou lá, coleto sangue para saber se o paciente tem tumor ou não. Só para lembrar, eu só posso fazer isso no paciente que eu consigo
criar uma sonda, que é a minha isca, que vai gerar lá uma possibilidade de pescar um DNA circulante tumoral. Mas é genial, porque isso vai me dizer se o paciente tem doença residual ou não, né? Ou no término de um tratamento, eu vou conseguir saber se o paciente negativou o que ele tinha de tumor circulante ou não. Acho que esses são... Gente, então, eu preciso encerrar, senão o nosso tempo esgota. Tá certo. Tá bom, queria agradecer a presença de vocês. Foi Obrigado. top. Eu sou um apaixonado pela área, né? Não consigo usar tanto quanto a Grazi. Todos nós somos, porque né? só faço mandou urologia. operar, né? E a urologia sempre vem atrás de outros tumores, né? Mas realmente genética está mudando, né? A gente, talvez, na próxima década, a gente vai ver um grande boom. Não só no diagnóstico, mas na predição de tumores e principalmente nos tratamentos, né? A gente vai ter muito tratamento focado para alterações moleculares e isso vai impactar muito nos nossos pacientes, né, Grazi? Com certeza absoluta. E até a próxima. Até a Obrigado. próxima. Obrigado pelo convite. Obrigado, Muito obrigada pela presença, né?